Deuteronômio capítulo 19. As cidades de refúgio. Quando o Senhor seu Deus destruir as nações cujo território ele lhes dá, vocês tomarão posse da terra e se estabelecerão nas cidades e casas que eles construíram. Em seguida, separarão 3 cidades de refúgio na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Preparem estradas e dividam em 3 regiões a terra que o Senhor seu Deus lhes dá como propriedade, com uma dessas cidades em cada região. Quem tiver matado alguém poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio e ficar a salvo. Isso se aplica a alguém que, sem intenção e sem mostrar hostilidade anterior, matar outra pessoa. Ele poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio e viver em segurança. Se acontecer, por exemplo, de alguém ir com um vizinho cortar lenha num bosque, e quando um deles levantar o machado para cortar uma árvore, o ferro do machado escapar do cabo, atingir a outra pessoa e causar sua morte, o homicida poderá fugir para uma das cidades de refúgio a fim de salvar a vida. Se, contudo, a distância até a cidade de refúgio for muito grande e acontecer que irado, o parente encarregado de vingar a morte da vítima alcance e mate o homicida, o castigo não seria merecido, pois o fugitivo não mostrou hostilidade anterior à vítima. Por isso, ordeno que separem 3 cidades de refúgio. Se o Senhor seu Deus ampliar seu território conforme jurou a seus antepassados, e lhes der toda a terra que lhes prometeu, separem mais 3 cidades de refúgio. Ele lhes dará a terra se vocês cumprirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhes dou, se sempre amarem o Senhor seu Deus e andarem em seus caminhos. Com isso, vocês evitarão a morte de inocentes na terra que o Senhor seu Deus lhes dá como herança. Do contrário, seriam culpados pelo sangue de inocentes. Se, contudo, alguém demonstrar hostilidade a seu vizinho, ficar à espreita dele e o atacar e matar, fugindo depois para uma das cidades de refúgio, as autoridades da cidade do homicida enviarão representantes à cidade de refúgio para trazê-lo de volta e entregá-lo ao vingador da vítima, para que ele execute o homicida. Não tenham pena dele. Eliminem de Israel a culpa de matar inocentes. Assim tudo irá bem com vocês. O interesse pela justiça. Quando tomarem posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá como herança, jamais roubem terras de outros, mudando de lugar os marcos de divisa que seus antepassados colocaram. Não condenem alguém por um crime ou delito com base no depoimento de apenas uma testemunha. Os fatos a respeito do caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha mal intencionada se apresentar e acusar alguém de ter cometido um crime, tanto o acusador como o acusado comparecerão diante do Senhor, apresentando-se aos sacerdotes e juízes que estiverem de serviço na ocasião. Os juízes farão uma investigação cuidadosa do caso. Se a testemunha fez acusações falsas contra seu irmão israelita, apliquem-lhe a sentença que ela planejava para outra pessoa. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. O restante do povo ficará sabendo disso e terá medo de cometer tamanha maldade. Não tenham pena do culpado. Sua regra deve ser vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Reavivados por Sua Palavra. Neste capítulo, Moisés recorda ao povo a importância da justiça e da preservação da vida. Deus ordena que sejam separadas 3 cidades de refúgio para onde alguém que matasse outra pessoa sem intenção pudesse fugir e se abrigar, evitando a vingança do parente do morto. Essas cidades eram um símbolo da misericórdia divina, mostrando que Deus distingue entre o erro e a maldade deliberada. Moisés também reforça o cuidado em respeitar os limites das terras, não mover marcos antigos, o que simbolizava respeito pela herança e pela justiça. Depois, ele orienta que, em qualquer julgamento,
2 ou 3 testemunhas seriam necessárias para confirmar um fato, protegendo o inocente de falsas acusações. Por fim, o texto trata do falso testemunho. Aquele que mentisse em juízo deveria receber a mesma pena que tentava impor ao outro. Assim, a comunidade aprenderia a temer ao Senhor e a valorizar a verdade. Podemos tirar algumas lições espirituais para nós. Primeiro, Deus é justo e misericordioso. Ele oferece refúgio ao arrependido, mas também exige justiça contra o culpado. Em segundo lugar, a verdade liberta e protege. Falsas palavras podem destruir vidas, por isso, a integridade deve ser nossa marca. Lembrando que Provérbios diz que o bom nome é o mais importante. Por isso, não falar mal dos outros, não manchar a reputação dos outros, é um imperativo cristão. Em terceiro lugar, respeite limites, tanto os físicos, como os marcos, quanto espirituais e morais. Deus abençoa quem vive dentro dos princípios. E, por último, a comunidade tem responsabilidade. Todos devem zelar pela verdade e justiça e pelo bem comum. Deuteronômio 19 nos chama a viver de forma equilibrada entre justiça e misericórdia. No dia a dia significa pensar antes de julgar alguém, compreender as intenções e agir com amor mesmo diante dos erros, assim como as cidades de refúgio protegiam quem errava sem querer, também devemos ser refúgio emocional e espiritual para os outros. Pessoas que acolhem, escutam e restauram. Ao mesmo tempo, o capítulo nos lembra da importância de manter a verdade e o respeito. Se você tem tentado viver de modo justo, mas sente que poucos reconhecem, lembre-se, Deus vê o coração. Ele recompensa os que são sinceros e fiéis, mesmo que o mundo não perceba. E se você errou, há esperança. Não desanime. O Senhor ainda é o seu refúgio. Ele não rejeita quem o busca com arrependimento. Hoje escolha ser alguém que espalhe a verdade, misericórdia e segurança. Quando o mundo for injusto, seja você o abrigo de paz que reflete o caráter de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é justo e compassivo. Ensina-nos a viver com verdade, sem engano nem malícia, que nossos lábios falem apenas o que edifica e que nossas ações revelem justiça. Ajuda-nos a respeitar os limites que o Senhor estabeleceu e a buscar refúgio em Ti quando errarmos, e a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Em nome de Jesus. Amém. Este foi mais um Reavivados por Sua Palavra. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E até o próximo episódio, se Deus quiser.